Fala rapaziada, tudo bem? Eu sou Ítalo Vieira, estamos aqui em mais um giro da semana para a gente debater muito sobre futebol paraibano, Botafogo, Sub-20, situação financeira do 13 e muito mais. E hoje eu estou aqui com dois convidados maravilhosos. Eu estou apresentando de branco, os dois estão combinando de preto. Achei que ficou bem bacana assim. Primeiramente, o Eric Júnior. Muito bem, pessoal. Estamos aqui hoje debater sobre essa situação agora que vem passando as equipes da Paraíba, né? O Botafogo, que está na situação cada vez mais complicada na tabela da Série C, perde de novo e vai agora olhando para o jogo contra a Ponte Preta como mais uma final para tentar escapar dessa luta contra o rebaixamento, né? E o 13 que está numa situação realmente muito delicada nesse momento com questão de financeiro, não é mesmo, meu amigo? Também ele, sempre no estilo, de volta à bancada da Paraíba, Joaquim Quintino. Que saudade, que saudade. É um prazer, meus amigos. Mais uma vez aqui a gente começar falando sobre o Botafogo, né? O Botafogo que outra vez decepcionando. Só consegue agora o acesso caso vença todos os jogos e ainda dependendo de resultados. E o 13 entrando em RJ, entrando em recuperação judicial. Também falar sobre o Sub-20. Vai ser um prazer. Tudo isso e muito mais naquela resenha que a gente sempre faz aqui, após a vinheta. E só para contextualizar nosso público, né? O Giro da Semana, ele agora está com formato ao vivo, que é o formato que a gente vai continuar fazendo nos próximos programas. Vai ser ao vivo com um convidado para a gente debater sobre tudo que aconteceu durante a semana do futebol paraibano. Só que essa semana, por questões de logística do nosso estúdio e também do nosso convidado, querido Iaco Lopes, que está adoentado, a gente deseja até melhoras para ele não pôde estar aqui conosco e também nem nosso estúdio do ao vivo está disponível essa semana. Então a gente vai fazer hoje, né, tá fazendo essa semana o Giro da Semana gravado, mas semana que vem a gente já volta com o Giro da Semana ao vivo, como vai ser o padrão agora do futebol da Paraíba. Dado esse aviso, a gente pode começar, né, o nosso debate. Iniciando pelo Botafogo, né? Infelizmente. Começar o nosso debate sobre o Botafogo, o jogo entre CSA e Botafogo. O que é que você tem a falar sobre esse jogo, hein, Marcos? Cara, foi um jogo assim que... Marcos não, que agora é o Eric Júnior. Agora é o Eric Júnior. Inclusive, era algo que eu ia perguntar no off, mas contextualiza, por que a mudança? Porque Gustavo Cruz, ele teve a ideia, começou a me infernizar, eu falei, tá bom, vai ser assim agora. Basicamente isso. É um bom motivo, né? Ótimo motivo. Não é mais Marcos o Eric Júnior, agora é só o Eric Júnior. Justamente. Show. Falando do jogo, contextualizando um pouco sobre o que foi a partida, eu acredito que tiveram dois Botafogos nesse jogo. Teve o Botafogo do primeiro tempo e o Botafogo do segundo tempo. Concordo. O Botafogo do primeiro tempo foi algo realmente terrível. Lamentável a atuação do Botafogo no primeiro tempo. Foi que não chutou no gol no primeiro tempo, tá? O Botafogo, ele viu o CSA jogar, não conseguiu oferecer nenhum perigo na partida. Simplesmente ficou vendo a equipe adversária jogar, não conseguiu ter reação, perdeu muito a bola, muita dificuldade na criação. O Botafogo realmente foi para esquecer no primeiro tempo do jogo. Só que aí veio o intervalo. E o Evaristo Pisa mudou no intervalo do jogo. O Evaristo Pisa, no intervalo, ele coloca o Cássio Gabriel. Grande destaque do Botafogo. Foi o cara desse segundo tempo, para mim, foi a principal mudança do time do Botafogo, que fez realmente o time mexer. Vou até pegar aqui. Foram o Cássio Gabriel, o Marcelo Augusto, que entrou no lugar do Renier. E o Guilherme Silveira. E, justamente, o Guilherme Silveira entrou no meio campo no lugar de Gama, que também não estava atuando bem nessa partida novamente, né? O Gama que tem alguns momentos de bilhareca ali, mas ele, desde que iniciou essa Série C, ele não consegue repetir aquele grande nível de atuação que ele teve no Paraibano. Aí o Botafogo começou a desempenhar melhor no segundo tempo, conseguiu criar mais chances. O Cássio Gabriel marca um gol magnífico de falta, quase marca de novo. O Botafogo, ele começa a criar chances. E você vê que o Cássio Gabriel, ele foi um nome muito importante nessa mudança de desempenho do Botafogo no segundo tempo, porque ele participa muito da criação do jogo da equipe do Botafogo. Ele começa a participar na armação de jogadas. Ele também, o Luiz Miguel, que entrou posteriormente, que ajudou muito no ataque.
O Silvinho, ele perde um gol inacreditável no jogo. Ele perde um gol que não pode perder. Era só ele chutar, né? Ele quis enfeitar Inclusive... Era só chegar, vai passar o lance aqui, todo mundo tá vendo, mas era só chegar, bater de primeira mesmo, cruzada, só que ele acabou querendo enfeitar, mas no geral, acho que a entrada do Silvinho deu uma dinâmica diferente também pro Botafogo nesse ataque. Porque Até o Denilson, porque por exemplo, ele tava sendo ele é um cara que... um jogador de movimentação diferente do Denilson, né? Sim. Ele é um ponta que pode fazer a meia, que pode fazer a falso 9. O Denilson é um Justamente. jogador mais parado. Falando sobre o Cássio Gabriel, bom reforço que vem da Ferroviária, jogador de 32 anos, qualidade da bola parada já foi vista na atuação agora contra o CSA, mas o que eu gostaria de chamar a atenção para esse jogo do Botafogo seria a diferença entre também o primeiro e o segundo tempo. No primeiro tempo, o Belo não chuta ao gol, o Belo não consegue um escanteio, e no segundo tempo, o Belo consegue 5 escanteios. Ou seja, além de finalização, o Belo também consegue jogadas pelas laterais, consegue finalizações bloqueadas, que não contam nas estatísticas, mas mostra que o time chega. Um time que consegue 5 escanteios em um jogo de Série C no segundo tempo, é um time que começa a passar a ter a dominância da partida. O Botafogo, ele comete 2 pênaltis infantis e por isso não sai com os 3 pontos de Alagoas. Ou pelo menos com o empate, porque foi um pênalti atrás do outro. Justamente, e o Botafogo, ele sai num prejuízo muito grande desse jogo. Porque era um jogo que claramente dava para a equipe vencer. A atuação da equipe nesse segundo tempo mostra que era um jogo que dava para o time vencer e que agora vai ficar muito complicado porque os adversários que o Botafogo tem daqui para frente são muito difíceis. Você CSA... deixar para trás esses pontos que você poderia ganhar, né? Que o Botafogo mostrou que podia fazer mais, aproveitar mais as chances de fazer os gols, poderia não ter feito os pênaltis totalmente infantis que o time fez. O CSA estava mais focado no jogo da volta contra o Vasco do que contra esse jogo pro Botafogo, tá? Inclusive, porque era no jogo de... Hoje o CSA, após essa vitória contra o Botafogo, ele está ocupando a 8ª colocação. Ele abre o G8. Ele abre o G8, ele está fechando a zona de classificação para o quadrangular. O que acontece? Eu acredito que era um jogo de 3 pontos. Era um jogo que definiria a vida do Belo no campeonato. Porque o Belo agora ele precisa vencer os 4 jogos. Só um momento. Olha o gol que o Silvinho perde, gente. Não dá. O problema do Silvinho foi não ter chutado. Ele domina e dá o break. Olha o break. Ele espera a marcação chegar. O break totalmente errado. Olha o break. Ele, na hora do domínio, ele não chuta. Ele espera o zagueiro vir pra frente. Porque ele tenta limpar, só que o zagueiro já antecipa toda a jogada. Num jogo desse nível, você não pode fazer um tipo de jogada desse. Você não pode dar o lado pro zagueiro. Isso é fundamento básico. E nesse jogo entre Botafogo e CSA, foi até um pouco... Foi muito doído pro torcedor do Botafogo, porque o primeiro pênalti... Dá um play aí, meu filho. Sim. O primeiro pênalti, ele foi após 2 minutos depois do Igor Maduro ele perder um gol quase feito, né? E aí o Silvinho perde esse gol, o Belo melhor em campo. Sim, essa chance do Igor Amador acho que foi a única chance do primeiro tempo. Só que o Botafogo não deu, como o Joaquim falou, né? O Botafogo não deu um chute no gol direito, né? Eu acho que não teve nenhum chute no gol no primeiro tempo. O do Igor Maduro ele passou por cima da trave. É bom lembrar que o Igor Maduro é o artilheiro do Belo na competição, junto com o Henrique Dourado, Sim. A gente verificar o nível do ataque do Belo. E aí, logo após o lance do Serginho, do Silvinho, né? Que ele perde o gol, aí um chute de fora, se não me engano, do Gustavo... Não, foi do Silas. Deu um chute de fora, o Michel Fracaro defende, aí sobrou no Marcelinho. E aí foi muita... A gente vai falar já dos pênaltis, mas foi muita infantilidade esses 2 pênaltis que o Botafogo cometeu, porque o Botafogo melhorava a sua construção em ambos, tanto no final do primeiro tempo, quanto na reta final do segundo tempo. E essa melhora do Botafogo, na minha visão, ela se deve muito ao que o Pisa, né? Ele tira... O Botafogo veio com 4-4-2, né? Veio com 3 volantes e o Honório como esse meia mais à frente. E eu queria deixar um fato, porque tá passando aí esse lance que foi depois que o time toma o 2-1, já tem de novo aparecendo na cara do gol para fazer o terceiro. É o que aconteceu também contra o Brusque. O Botafogo, quando ele sai atrás no placar ele se e tá chegando no final do jogo, ele larga, pô.
e larga o jogo. Inclusive... Contra o Brusque, o time tomou o terceiro gol porque largou o jogo. Nesse jogo aí é a mesma coisa. Poderia ter tomado o terceiro porque largou a partida. Inclusive, não só, pequenos detalhes técnicos aqui, não só quando tá no final do jogo, tá? O ambiente na Maravilha do Contorno não é dos melhores, independente da chegada de Pisa ou não, porque o jogo mental dos atletas do Botafogo não existem. A Maravilha do Contorno não tem nada de maravilhoso no momento. A gente não vê o brilho nos olhos do dia a dia. Ninguém tá reclamando aqui do trabalho diário, ninguém tá falando aqui que o jogador tá deixando de se esforçar ou não. O que tá sendo dito é que o mental dos jogadores do Botafogo tão abalados. Então, assim, hoje o torcedor do Botafogo reza pro Botafogo fazer o primeiro, que é pra se tomar, pelo menos empatar. Porque a gente não vê o Botafogo tendo força de reação. E foi o que tinha, inclusive, tinha mudado. A gente falou aqui como mudou a questão do clima da Maravilha Contorno com a chegada do Pisa nos primeiros jogos. Só que agora a gente vê isso voltando com esses dois resultados. E a gente vê um time que, quando tá chegando no final do jogo perdendo, ele se entrega, não tem força pra buscar uma reação, acaba até tomando e não mais. tem banco pra buscar uma reação. Não tem atletas que saiam do banco pra decidir. Não, nesse caso, teve porque o time titular, pra mim, tem inclusive algo que eu vou falar que eu acredito que tem que inverter a partir dos próximos jogos. O time do Botafogo no segundo tempo contra o CSA, ele tem que ser o titular contra a Ponte Preta. Esse time do segundo tempo com Cássio Gabriel, Luiz Miguel, Silvinho, com Guilherme Silveira, pra mim esse time é o que tem que começar contra a Ponte Preta. Tem que inverter e a partir de agora esse se tornar o time titular. Tudo bem, entretanto, a questão não é quem começa ou quem deixa de começar. A questão é que a gente não vê um nome no banco, que você observe assim e fala, vai mudar o jogo. Foi o Cássio Gabriel dessa vez, e quer queira ou não, o resultado ainda foi adverso. Mas quem é que vai ser o próximo nome? Porque o que parece é que hoje é bom quem tá fora. Então o Denilson banca, aí o Botafogo não consegue o resultado. Não, é porque o Denilson não começou. Aí quem banca depois é o Silvinho. Não, é porque o Silvinho não começou. Então o que parece hoje é que existe uma síndrome de que é melhor quem tá fora. Eu acho que ninguém que sai do banco tá pronto pra resolver os problemas do Botafogo, que são muitos, em diversos setores. Não tem como, a 4 rodadas do final, o artilheiro do Botafogo ser o Igor Maduro. E o Dourado, que tá machucado, tudo bem. Se o Dourado tivesse em atividade, provavelmente ele já teria mais 3 gols. Mas a essa altura do campeonato, não tem como o artilheiro do Botafogo ser um volante. O ataque do Botafogo tá aos prantos. É até cômico porque desde quando a gente começou esse projeto e desde quando o Dourado chegou, que a gente cobra, né? O Botafogo de contratar uma sombra pro Dourado. Porque o Denilson não se mostrou ser essa sombra. Sim. Era mais um jogador pra jogar junto ao Dourado, no 4-4-2 tão pedido pela gente, que inclusive quando aconteceu o 4-4-2, se eu não me engano, foi no jogo que Dourado lesionou, não foi? Foi. Contra o Retrô. Que ele até marcou um gol, só que aí depois ele saiu lesionado. E eles estavam jogando bem. Só que não tem esse centroavante com característica parecida. Porque o Denilson ele é um jogador de profundidade, de atacar o espaço. Já o Dourado ele é um jogador mais paradão, um pivô. Não tem, o Botafogo não tem outro pivô. Sabe uma coisa que me incomoda também? O Botafogo, como você falou, Joaquim, ele não tem um banco. Só que a maioria das contratações de Botafogo nessa janela foram jogadores para compor o elenco, que é o caso do Gui Salles, o caso do Guilherme Silveira, foi o caso do Ed Carlos, foi o caso do Balão. Eu falei 4 nomes. Apenas o Guilherme Silveira está sendo utilizado. O Gui Salles, eu acho que ele entrou em um jogo, se eu estou enganado, que foi a estreia dele contra o Brusque. O Ed Carlos e o Balão não estrearam, sabe? Então, cara, a janela do Botafogo, ela foi uma coisa... E assim... Não, jogadores que chegam e não jogam. Assim, e o Ed Carlos, ele não estava atuando, né? Ele não estava atuando pelo Santos. Ele não estava compondo o time principal, tal qual reserva, não estava atuando. Mas assim, com o mínimo de preparação física, de aptidão, se um jogador que estava treinando com a equipe de Série A não conseguir suprir 20 minutos a 30, sendo bancário de uma Série C, tem uma deficiência muito grande com a diretoria do Botafogo. A gente tem que entender qual nível de contratação está sendo feita.
Se é uma contratação só para dizer que trouxe, ou se é uma contratação para chegar e auxiliar. Porque não tem como o ex-CEO da SAF, Alexandre Galo, tudo bem que ele já não tá mais, chegar e dizer que é uma contratação de Série A e a gente trazer um jogador não relacionado. Trazer um encostado. Um encostado, trazer um jogador encostado e achar que esse jogador ele vai servir pro Botafogo. O pessoal gosta Ele de usar... não tá sendo relacionado. O jogador, o Ed Carlos, ele não tá sendo utilizado na Série C. Ele não está sendo bancário na Série C. O que a gente vai fazer? O pessoal gosta de usar o termo refugo, né? É um refugo de Série A. A gente tem o exemplo do Léo, né? O zagueiro Léo. Léo Santos, isso. Que veio do futebol tailandês. É um cara que sofreu muito com lesão. Ele não chegou nem a jogar no Botafogo, sabe? Ele não chegou nem a jogar no Botafogo. E ele já tá de saída, sabe? Então realmente... O Amorim saiu? O Amorim saiu. Também saiu o Amorim. Sim. Aí, O caso. Lucas Barladinho também tá de saída e tudo O mais. Barladinho tá de saída, o Amorim eu tava na dúvida se tinha saído. É mais uma questão. O Amorim veio com uma expectativa de ser um zagueiro jovem, 23 anos, leão de treino, todo mundo falava. A gente não viu o Amorim jogar. O Amorim, ele não foi titular pelo Botafogo uma vez. Ele, na maioria dos jogos, ele não foi relacionado. Pra que fazer esse tipo de contratação? Aí a gente pode falar, por exemplo, do Robles, pode falar do Sid Clay, que também veio e deu errado. Aí agora a gente tá falando... A gente pode falar da época do Guilherme Santos, que jogou apenas o Paraibano, porque o Guilherme Santos da Série C, mesma coisa que nada. Camilo. Então, assim, eu já citei aqui mais de 3 a 4 nomes que eu não sei se comporam um elenco do Botafogo na Série C. Ou se não estavam só cumprindo folha. A gente fala muito que o Botafogo tem um elenco muito cheio, né? De 30 e tantos jogadores. Só que isso acontece por quê? Porque não sabe contratar. Você vê o Botafogo contrata jogadores, atrás de jogadores, e nenhum joga. Por que você está contratando? Pra que você tá contratando os caras só pra dizer que contratou? O Botafogo não trouxe jogadores que realmente vão elevar o nível. O único que a gente tá vendo agora são o Cássio Gabriel, que tá... Só que é um jogo, né? Então, é um jogo. É questão de... Eu também ainda acho que é muito cedo pra avaliar algo sobre o Cássio. Mas assim, ele viu ele mudar uma partida, pelo menos. Mas sim. Você vê, por exemplo, Balão foi contratado. Cadê o Balão em campo? Mas, cadê assim, o Caio Garcia, que também chegou com a expectativa de que poderia ser titular nesse meio campo? Mas assim, eu ainda acho que é cedo sobre o Cássio Gabriel, tá? Porque em muitos momentos o Rodrigo Alves, ele também teve essa grande expectativa foi um tempo que ele jogou, só que mudar jogos. Esse tempo já tem pelo menos um empate. Você vê, ó, ele mudou o Botafogo numa partida aqui que poderia ter dado um resultado diferente. Ele já mostrou alguma coisa. Só que tem jogadores que nem entram nesse time do Botafogo. Como eu falei, o Balão, o Caio Garcia, o Gui Salles também foi contratado, não entrou. Como vocês falaram do Ed Carlos. Cara, o Caio Garcia... O Inayan, ele jogou, só que foi muito mal. O Inayan ele joga, só que a gente não viu o Inayan mudar uma partida ainda. Cara, E ele já tem 3 jogos, tá? Sim, ele jogou contra o Brusque. O Inayan, pra mim, ele nem foi tão mal durante a partida. Só jogou 20 minutos. No lance do terceiro gol do Brusque, foi algo ridículo o posicionamento dele. Como eu disse, ele, assim como todos os outros jogadores do Botafogo que estavam ali, se entregaram, aceitaram o Brusque fazer o terceiro gol. E nessa partida contra o CSA, ele levou um banho do Cachoeira. Sim. É até engraçado, né? O Inayan tomou um banho do Cachoeira. Não só do Cachoeira, né? O lateral que marcou 2 gols, o Enzo, ele subia também, fazia essa dupla com o Cachoeira. E, cara, realmente o Inayan sofreu muito nas mãos do Cachoeira. E também a gente pode citar do outro lado também, né? O Evandro, porque o Baianinho também deu um fogo lá Evandro, acho no lado que direito. Ele nunca passou tanta confiança, porque ele tem um jogador muito de altos e baixos, ele nunca passou uma grande confiança. Só que ele vai ser titular desse time a partir do momento que o reserva é o Felipe Borges, e quando entra em campo ele tem muito mais atrapalhado do que ajudado. E o Caio Vinícius, hein? Caio Vinícius que veio da base do Flamengo. Não, né? Caio Garcia. Caio Garcia. Não, tô falando do Caio Vinícius. Caio Garcia. Ele veio da base do Flamengo. Caio Garcia que... Eu acho que é Caio Vinícius Garcia, então, porque aqui tá... Não, mas enfim, o Caio Garcia, eu falei. O Caio Garcia, ele veio com a expectativa de
de ser um cara que poderia também mudar o patamar. Ele jogou até bem na sua primeira partida contra o Itabaiana. E entrou numa fogueira danada. Sim. Só que, cadê desde então? O Gama não tem jogado bem. A gente tem falado bastante sobre o Gama não tá conseguindo desempenhar na Série C a mesma coisa que desempenhou no Paraibano. Cadê então do Caio Garcia entrar pra ver se ele consegue mudar? Cadê o Balão? Então assim, tá vendo por que essas contratações do Botafogo não fizeram sentido pra essa Série C? É isso aí, ó. Caio Vinícius Garcia. Pronto, tá tudo certo. No tá fim, tudo em casa. no fim a gente tá falando do mesmo cara. No fim a gente tá falando Só da pra mesma gente, pessoa. só pra gente encerrar essa pauta, né? Não encerrando o assunto Botafogo, porque a gente vai falar do jogo contra a Ponte Preta, né? Neste domingo. Neste sábado, perdão. A gente tem a polêmica, né? Dos pênaltis. E aí eu queria a opinião de vocês. Se vocês acharam, o que é que vocês acharam dos pênaltis para o CSA? E tem... Não, Eu acho que o... Esse primeiro... Não, isso é indiscutível, né? Foi uma irresponsabilidade. Não existe. Um Ele tá fazendo jogador bloqueio. subir fazendo um bloqueio de vôlei. Isso é um bloqueio de vôlei. Isso aí, Joaquim, a gente gosta de basquete, isso aí é um toco. Isso é um toco. Isso é um toco. Não Isso é um existe. toco. A mesma, você é um Irresponsável. jogador de futebol profissional. Você tá indo pra disputar uma bola aérea com o braço pra cima dentro da sua área, meu amigo. Desproporcional. Seja responsável. Mas, mais uma coisa. Não é um braço aberto. Não é um braço de escuro. Não é um braço de apoio para impulso. Não. Ele não tá fazendo assim pra Não, cabecear a bola. eu tô- Não é um braço de apoio. Ele tá subindo com a mão. Qualquer pessoa que fez um mínimo de base de fundamento sabe que isso daí é responsabilidade, pô. Isso daí é pra os jogadores do Botafogo chegarem no vestiário e perguntarem onde é que ele tava com a cabeça. Não existe. Não existe. Assim, a gente aqui no futebol da Paraíba, a gente não gosta de estar responsabilizando, de estar culpando, mas é de responsabilidade do jogador. É de total responsabilidade do jogador. Não foi um erro coletivo do Belo. Isso daí é de responsabilidade do jogador. É porque, cara, essa imagem aí. Não porque, tipo assim, ele tá pulando e tá com a mão estendida, sabe? É como se fosse um toco mesmo. Como, pra quem não sabe, no basquete, toco é quando o jogador Não, eu quero levanta o compreender. braço pra bloquear a Por bola. Não, se não for um Por quê? toco, pô, isso é a defesa de um goleiro, pô. Tranquilamente. Eu queria algum cientista que justificasse a atividade do cérebro humano para justificar por que ele subiu assim. Mas não existe justificativa a esse movimento. Não, eu ficaria calado se ele tivesse subindo pra se apoiar num movimento básico de treinamento pra cabecear a bola, impulsionando pra frente, se batesse aqui, respingasse, beleza. Mas ele subiu com a mão lá em cima, pô. Não, você não é o Maradona, cara. Não é a mão de Deus. Pelo contrário. 3 pontos, metade na sua conta. Talvez ele pensasse que não tem naquela malandragem, né? Ah, ninguém vai ver, Mas só que aí não ficou existe, muito na cara, não né? existe. Ele tivesse feito assim, pelo menos, assim, mas... Assim, não que estamos justificando alguém meter a mão na bola, né? Mas subisse assim, né? Mas até pra fazer o errado, você faz de forma decente. Enfim, eu acho que a nossa opinião sobre esse pênalti já ficou bastante clara. Vamos falar do outro, então? Vai passar aqui agora? Não, o outro Foi é... o pênalti do Evandro. O outro é de uma irresponsabilidade do Evandro, que assim, é por isso que as laterais... Esse foi o mais questionado pela Sim, torcida do o Botafogo. questionou muito, porque o jogador do... É o Marcelinho aí, né? Marcelinho. O Marcelinho, ele vê que o Evandro tá indo pra cima, ele deixa a perna pro Evandro pegar. Mas Só que assim- ele fez do jogo. Foi pênalti. Mas assim, são questões aí, primeiramente, esse é um dos motivos que as laterais do Botafogo não tem dono. Assim, É um jogo entre o Evandro... Não tem a gente não tem laterais incontestáveis na esquerda e na direita. Não tem. Porque é de uma irresponsabilidade de um time que melhora no segundo tempo, que começa a dominar as ações, que empata o jogo, e você, aos 45 minutos do segundo tempo, tem a imagem amplificada? Se tiver a imagem amplificada, se eu não me engano, são de 4 a 6 defensores do Botafogo dentro da área. E uma bola cruzada. Olha o Michel Fracaro fechando o ângulo. Ele não faria o gol dali. Ele nunca. não, faria ele o poderia, gol não, dali ele poderia até fazer. Mas qual é a questão? Você impede o jogador de tentar chutar e você vai Aí. levando ele pro fundo. Olha a imagem, olha a imagem. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5 e o Michel Fracaro no gol, fechando o ângulo superior e inferior completo. E aí você escolhe, ao invés de levar o jogador para a linha de fundo, o que é que você escolhe fazer? Dar um carrinho irresponsável com a perna a meia altura
dentro da área, aos 44 minutos do segundo Não, tempo. pra mim esse pênalti foi uma questão, que a gente já falou muito do mental aqui, pra mim foi uma questão de desespero. O Evandro se desesperou quando ele viu o jogador ali com a bola dentro da área e foi com tudo pra dar o carrinho. Não existe. Eu já fiz isso muito no FIFA, né? O jogador tá dentro da área, eu vou aperto o carrinho, o botão do carrinho. Só que eu sou um jogador de FIFA, ele é um jogador de futebol profissional. Justo. E foi malandragem. Solta a imagem. Olha, volta a imagem um pouquinho. Não, depois que o Marcelinho ganhou de presente. Ele ganhou de presente. Porque ele viu o Evandro se desesperando. Ele teria chegado na bola tranquilamente. O que ele faz? Ele atrasa a passada e ele já se levanta. E tá correto. Por quê? Porque independente do Evandro atingir ele ou não, o Evandro ele não dá um carrinho baixo. Se ele desse um carrinho baixo, se ele desse... Ó a perna do Evandro. A perna do Evandro vai no joelho do atleta do CSA. Se ele tivesse dado pelo menos um carrinho com as duas pernas apoiadas ao solo, o juiz poderia entender o quê? Simulou, não teve contato suficiente, mas você sendo um jogador profissional, você não pode meter a perna no joelho do seu amiguinho dentro da área, pô. Porque é a regra simples. Fora da área seria falta, dentro da área é pênalti. E assim foi definido o resultado. Eu vi alguns torcedores do Botafogo questionando esse pênalti, mas, gente, eu achei esse pênalti muito pênalti. Tem a malandragem no Marcelinho também. Não, é totalmente. Ele ganhou o pênalti. Mas futebol é assim, infelizmente, gente. Tem jogador que é malandro. E foi ingênuo o Felipe Félix reclamou demais também. Inclusive ironizou essa fala de que seria malandragem do jogador. Que o jogador ser malandro não interessa. Claro que interessa. Porque ele foi malandro ali pra ganhar o pênalti. Ele jogou se fosse ao contrário, a torcida do Botafogo estaria olhando e falando, foi pênalti. E é muito simples, a gente consegue definir isso numa situação simples. Pé alto é falta, correto? Sim. Pronto. Fora da área isso seria falta? Seria. E dentro da área é falta também é o quê? Pênalti. Pronto. Tá morta a discussão. Não tem o que discutir. Essa imagem... É de uma malandragem total. Ele não atinge o atleta, mas ele é imprudente. Não, ele atinge. Ele atinge, sim. Não, ele atinge, mas assim... Não tem força de contato. Sim, não tem força de contato. Pra uma fratura, ele não ia fraturar o joelho, ele não ia quebrar a perna, não. Mas só que a questão é que é falta, porque ele atinge o joelho. Nesse frame a gente vê aqui embaixo e em cima também. É um trança-pé, é uma loucura. Se ele tivesse dado um carrinho rasteiro, com as duas pernas apoiadas ao solo, não seria pênalti. Por quê? O jogador ele teria que deixar o pé. E no ato de deixar o pé, o juiz teria que ser muito ingênuo para marcar o pênalti. Com 5 jogadores, eu repito, tinham 5 jogadores do Botafogo no lance. E só tinha um do CSA, aos 44 do segundo tempo. Inclusive, pra mim, é preocupante que a postura do Botafogo seja de comprar a ideia de que isso não foi pênalti e passar a mão na cabeça do Evandro nesse lance, né? Que cometeu um erro grotesco, que se desesperou dentro da sua própria área, marcando pênalti que prejudicou o time. A gente viu um bloqueio e viu um atleta se jogando numa piscina. Foi isso que aconteceu. A gente viu um bloqueio. Aqueles tobogã, né? E aqueles tobogã. O Evandro ele se joga no tobogã e ele acha que ele tá no Central Park e vai descendo, pô, com as pernas pra... Não existe. A gente critica a parte tática, a gente critica parte técnica, a gente diz que os jogadores do Botafogo não treinam finalização em muitos momentos, porque parece que finaliza e o Botafogo tem que ter 10 a 15 chances para converter um gol. Mas nesse jogo não teve finalização, não teve parte tática, não teve parte técnica. Foram erros individuais de atletas profissionais com emocional nitidamente abalado. O primeiro pênalti nem tanto. Pra mim aquilo dali é falta de juízo mesmo. Mas o segundo pênalti é de uma falta de emocional, claro. Assim, eu acho que o Evandro olhou e falou, tomamos. E fez o que ele se desesperou. Eu acho que ele nem olhou pra trás pra ver se tinha algum companheiro, né? Enfim. Lembrando que se o Botafogo tivesse pelo menos empatado, o Botafogo estaria a 17 pontos, estaria com 17 pontos. E o CSA estaria com 19, né? Então, assim, numa outra situação, o Botafogo que neste momento está em 15º, com a mesma pontuação do 17º, que abre a zona de rebaixamento, o Anápolis. Agora falando, né, do próximo confronto, o Belo vai enfrentar a Ponte Preta, que vem de empate no Clássico Campineiro contra o Guarani por 1-1. E aí, Joaquim, quais são suas expectativas para este jogo
do Botafogo contra a Ponte Preta. Ponte Preta que quer carimbar, né, essa vaga para a próxima fase. Por enquanto, somente o Caxias está virtualmente classificado para a próxima fase da Série C. Assim, o Caxias está virtualmente classificado, mas a Ponte também já classificou. Mesmo faltando 4 jogos, a Ponte tem 27 pontos. O CSA tem 21 pontos. Eu não acredito que todos esses times vão pontuar a ponto de colocar a Ponte Preta em maus lençóis. Até porque faltam só 4 jogos, né? Faltam só 4 jogos, são 12 pontos de disputa. Ou seja, o Botafogo ele só pode ir a 28. Com um empate, a Ponte Preta pode fazer a pontuação máxima que o Botafogo pode conseguir em 4 jogos. É o jogo da vida ou da morte do Botafogo, pensando em um quadrangular. Por milagre. Eu acho que já foi já. Assim, não. O pensamento eu acredito que já não é esse. O pensamento não é esse, mas Série C tudo pode acontecer. Tá muito embolado. Lógico que. Não, que tá embolado tá, com certeza. Lógico que esse último resultado agora contra o CSA era literalmente o jogo do. Era o jogo do quadrangular ou não? Porque se ganha, todo mundo ia dizer que o Botafogo vencia a Ponte Preta no final de semana agora. Inclusive, jogo que eu e Marcos Eric estaremos lá, né, Marcos? Sim. Estaremos em loco cobrindo esse jogo. Assim, sendo bem sarcástico, eu não tenho muitos... eu não tenho muita sorte. Eu não tenho muita sorte quando eu tô presente no Almeidão. Quando eu tô presente no Almeidão, as coisas não dão certo. Não, mas vai que vira a Mas, assim, baseado no momento, o momento anímico do Botafogo não é o melhor. A Ponte tem um time que joga melhor, a Ponte tem um time que já tá classificado, e por isso eu acho que pode vir um pouco mais descansado, mais relaxado, já tirando o freio, já menos pisando estressado, no freio, né? já pensando no quadrangular. A Ponte que depois pega o Itabaiana em casa, CSA e fecha com o Londrina. Então, assim, vai enfrentar o 8º colocado, vai enfrentar o 18º colocado e vai enfrentar o 4º colocado no momento. Eu não acho que a Ponte vem precisando pontuar. É bom pro Botafogo, só que aí a gente tem que ver como é que o Botafogo ele entra pra esse jogo. Qual é o mental do Botafogo? Poxa, os caras vêm descansados. Vamos para cima. Poxa, os caras vêm... Porque aí tem uma diferença de vamos para cima e tá tudo bem. Ou, poxa, os caras vêm descansados. Temos a obrigação de pontuar, porque aí o jogador ele já entra sobrecarregado. E o jogador do Belo já vem numa pressão absurda. Que ele mesmo se colocou. Apesar do Botafogo ele ele precisar do resultado, é obrigação do Botafogo vencer em casa, mas a Ponte Preta pra mim é favorita pra esse jogo pela situação que se encontra em Ponte Preta. Assim, O pior que eu vejo que esse jogo pra mim é um empate. Pra mim esse jogo é 1-1. Assim, eu sempre que a gente vai fazer uma projeção aqui, eu sempre digo, projeção não é prever o futuro, ninguém Sim, aqui é evidente. sim. Quando a gente vai fazer uma projeção, a gente trabalha entre um time que vai ser o favorito e um time que não vai ser o favorito. E não tem como você analisar o contexto do campeonato e dizer que a Ponte Preta não é favorita para esse jogo. A Ponte Preta é a Ponte favorita. Preta faz uma campanha extremamente superior ao Botafogo, inclusive retrospecto recente e tudo. O Botafogo não vem bem nessas últimas 2 partidas, mas o Botafogo ele pode tentar mostrar essa nova cara que foi o segundo tempo contra o CSA. O Botafogo ele vai ter a chance de dizer, não, gente, a gente vai recomeçar do zero, porque esse segundo tempo que a gente viu contra o CSA vai passar a ser um novo Botafogo a partir daqui. E assim, o Botafogo ele pode tentar demonstrar isso nesse assim, jogo. Se começar com os jogadores que eu falei. E se pra mim vence... é o que tem que acontecer, porque se continuar com o mesmo de sempre, que tá sempre perdendo, não vai solucionar. E se vence a Ponte, assim, vocês acham que não, mas o Botafogo ainda pode sonhar. Porque se vence a Ponte, depois enfrenta o Ipiranga e fecha contra 2 times que estão na zona de rebaixamento, Anápolis e Tombense. Tombense último colocado. Assim, ninguém hoje vai olhar e dizer que o Botafogo vai fazer 12 pontos. Eu também não acredito muito nessa classificação pro quadrangular. Eu não acho que termine entre os 8. Mas assim, é o jogo da vida contra a Ponte Preta. Se ganha da Ponte Preta, o Pisa, ele com certeza vai chegar nos atletas e vai falar, dá, temos 9 pontos em jogo, temos um confronto direto contra o Ipiranga, vai que dá. Esse Ipiranga que enfrenta Guarani, Ituano e Figueirense, além do Botafogo. Então, assim, o Guarani no meio de tabela, eu acho que o Ituano também no meio de tabela,
E o Figueirense, uma posição abaixo do Botafogo com a mesma quantidade de pontos. Os dois vão ser pressionados, caso o Botafogo vença. E caso o Ipiranga também vença. Então, assim, eu acho que esse jogo define a vida do Botafogo. Se o Botafogo vai realmente brigar para não cair, ou se existe uma luz no fim do túnel. Assim, quando Evaristo Pisa chegou no Botafogo, foi feita uma projeção de que o time precisaria de 4 vitórias para escapar do rebaixamento, 6 vitórias para se classificar para o quadrangular. Desde então foram 2 vitórias e restam agora 4 jogos. São Ou seja, 4 jogos. Nessa projeção, o Botafogo teria que vencer todos os jogos até o fim para garantir a sua classificação no quadrangular. E Pra mim é torcer para tropeços, tá? Então, pra mim é um cenário muito difícil nesse momento, muito pelo Botafogo não conseguir ganhar esses 4 jogos. Eu acho que o time não ganhou em nenhum momento do campeonato. Eu acho que seria algo muito positivo demais o time conseguir embalar isso agora. Pra mim, o Botafogo ele tem que focar realmente nesse momento em vencer os 2 jogos para evitar uma catástrofe muito maior que seria o rebaixamento para a Série D. Assim, pra mim depende do... os jogos em casa tem a obrigação de vencer contra a Ponte Preta e Tombense. Mesmo que a Ponte seja a favorita, o Botafogo tem a obrigação de vencer no Almeidão. Eu acho que depende desse jogo da Ponte. Se vencer a Ponte, Pisa vai chegar nos caras e vai dizer que dá, e os caras vão acreditar. E o adversário mais difícil é justamente o Ipiranga. O fantasma do rebaixamento, ela assusta, Eric? Pô, com certeza, o Botafogo ele tá com a mesma pontuação do time que abre a zona de rebaixamento. Não tem como você dizer que o Botafogo não tem preocupação com a zona de rebaixamento neste momento. Você acha que... Vocês acham, no caso, que em caso de derrota do Botafogo, provavelmente o time vai entrar na zona. Vai entrar na zona. E os próximos dos últimos 3 jogos são 2 fora e 1 em casa. Em casa vai ser contra o Tombense, se eu não estou enganado. Vocês acham que o time já não está com um mental muito forte? Uma entrada na zona de rebaixamento, ela pode agravar mais ainda a situação do Botafogo? Pode. Eu disse, é muito preocupante o cenário do Botafogo. Mas assim, eu cravo aqui hoje que o Botafogo não cai. Mas não cai porque tem time mais incompetente que ele. Não tô aplaudindo a gestão, não tô aplaudindo a temporada. O Botafogo não cai porque tem time mais incompetente que ele. O Confiança que tá na frente do Botafogo é mais incompetente. Os times que estão abaixo do Botafogo são times mais incompetentes. E a gente tá pra... O Confiança não, o Itabaiana. O Confiança tá na frente também. O sim. Confiança tá na frente. Tô falando, o Confiança que tá na frente do Botafogo por um ponto é mais incompetente que o Botafogo. E o ABC, que também tá na frente do Botafogo, é mais incompetente que o Botafogo. Então, assim, tem muito time pior do que o Botafogo pra cair. É só por isso que o Botafogo não cai. Eu vejo o Botafogo muito incompetente também nessa seleção. Não, assim, é muito incompetente, mas tem time pior. Eis a questão. Eu acho que vence o Tombense. E assim, independente do que acontecer contra a Ponte Preta ou não, eu acho que vencendo o Tombense e empatando contra o Anápolis, o Botafogo não cai. O Eric, ele falou muito sobre mudar a escalação. Vamos brincar de técnico agora? Vou dar uma caneta para cada um de vocês. Vocês vão escalar o time de vocês pro jogo entre Botafogo e Ponte Preta. A gente vai dar um corte rápido e já vamos voltar com os místeres Joaquim Quintino e o Eric Júnior escalando o time do Botafogo. Voltamos aqui, o Eric Klopp e Quintino Flick já armaram os times aí. E aí, começando por... Mas você não fez, né? Hã? Você não Não, fez. eu sou só apresentador, amigo. Eu não me comprometo, você, não. Você é pipoqueiro, mano. Vai. Tá certo, mas você vai ter que definir quem é, na sua opinião, a melhor escalação. Tá bom, vai. Eu falei, vou começar pra mim. Pra mim, eu falei, o time tem que mudar e tentar, mesmo que não seja o mundo ideal, enquadrar o que foi esse segundo tempo contra o CSA. O time tem Michel Fracaro, Eric na lateral direita, pra mim ele tem demonstrado mais do que o Inayan nesses últimos jogos. Dupla de zaga, Renier e o Wendel Lomar, fecho nessa dupla. Lateral esquerda, o Evandro, ele cometeu aquele erro que a gente falou um monte de vezes. Infantil. Mas eu ainda confio mais nele do que no Felipe Borges. O Felipe Borges realmente não tem passado segurança. No meu campo, eu pensei muito no Gama, porque o Gama, ele tá oscilando muito. Pra mim, eu colocaria o Gama. Se ele tiver outra atuação ruim no início, tira no intervalo de novo, tenta dar uma chance ali talvez pro Caio Garcia, pro Silveira, pra tentar encaixar esse meu campo. Mas por enquanto vamos deixar o Gama dessa mesma maneira. Igor Maduro junto com ele. Mais pra frente aí que vem as principais mudanças pra mim. Cássio Gabriel, como camisa 10, o cara pra liderar esse meio campo. Aham. Gabriel Honório mais aberto na direita.
Luiz Miguel, aberto na esquerda. Para mim ele fez uma boa partida também contra o CSA. Para mim ele foi também um dos motivos do Botafogo ter melhorado no segundo tempo. E o Silvinho como uma referência, mas voltando bastante, indo bastante do lado do campo, meio campo. Como ele O Joaquim já balançou uma cabeça aqui, ó. Porque pra mim, toda o vez Silvinho- que eu escuto Denilson e referência, minha cabeça ela começa a fumaçar. Não, é porque justamente o Denilson... Ele tem que não- jogar de novo, com outro atacante do lado dele. Ele não tem... fez aquele gol, mas de novo não tem aparecido tanto. O Silvinho, ele também cometeu... Por isso que eu falei que é duro de fazer, porque o Silvinho ele cometeu também o erro, dependendo daquele gol. Mas eu acredito que a partida do Silvinho, ele deu uma movimentação diferente pro time do Botafogo, que ajudou o time a armar mais as jogadas. Calma. Tu falou Silvinho de referência ou Denilson? Silvinho. Ah, Porque eu escutei Denilson. Não. Falei Denilson de referência, não. Silvinho, do jeito que ele entrou, porque ele não foi a referência exatamente. Ele foi jogando meio... Então você colocaria, porque é complicado ele não é falso 9 do Ah, é. jogador de Série C, né? Mas é porque você não tá achando que o Silvinho é o Romário, não é porque ele é Não, baixo que ele não. virou o Romário. Não, ele vai jogar, mas voltando para as pontas, voltando pro meio campo, fazendo essa movimentação. Então o Botafogo Pra mim, não teria uma ajudou. referência. Nesse princípio, não. Obviamente, poderia mudar, dependendo do contexto, de como estaria a partida, mas eu escalaria o time desse jeito aí. Obviamente, eu não sou treinador, né? O treinador tá lá, mas se eu tiver que dar os meus pitacos como o Ítalo me obrigou, eu faria isso. E você, João Porque Flick? pra mim tem que mudar. Então, eu defendo o Botafogo no 4-4-2 há muito tempo. Eu defendo o Botafogo no 4-4-2 desde o início da temporada. Pra mim, o Botafogo ele tem uma qualidade de passe no meio campo muito grande. Na época do Guilherme Santos ou não, Camilo ou não. Inclusive, eu acho que é um dos poucos esquemas que agradaria o Camilo num jogo, tá? Um 4-4-2 com aproximação. Aí é muito difícil fazer isso numa Série C, falar de aproximação, de variação tática. A gente sabe que o jogo é mais brigado. Entretanto, eu acho que é a melhor escalação para os componentes, para o material humano que o Botafogo tem disponível. Eu iria com Fracaro no gol, logicamente, Eric na lateral direita, dupla de zaga com Renier e Lomar, Evandro na esquerda. Para mim não existe uma comparação entre Evandro e Felipe Borges, apesar do Evandro ter falhas ou não. Para mim ele é o titular incontestável da lateral esquerda e assim, eu não sei se isso é um problema ou uma solução para o Botafogo. Porque o Evandro, ele, como a gente falou, tem cometido esses erros, né? Exato. Inclusive esse bem problemático desse jogo contra o CSA. E aí, o meu campo seria um quarteto. Gama, Igor Maduro, que pra mim é o único nome incontestável desse meio campo. Teria também Gabriel Honório e Cássio Gabriel, fechando um quarteto. E aí vocês podem variar da forma que preferirem, num losango, com dois meio-campistas mais recuados, que seriam Maduro e Gama, e dois um pouco mais à frente, enfim. E fechando o ataque, o Rodrigo Alves e o Denilson. Por quê? O Denilson, em todos os jogos que ele teve companhia perto dele com aproximação, ele foi bem. O Denilson não tem a mesma característica do Henrique Dourado. Ele não é um pivô, ele não é esse jogador, apesar dele ser alto e forte, ele não é esse jogador de virar e segurar a bola com o corpo, ele não é. Ele é um jogador de aproximação, ele é um jogador de ocupar espaço. Então assim, ele precisa de um jogador ao lado dele. Uma das melhores atuações que eu vi foi do Denilson junto com o Dourado. Então assim, acredito de verdade que essa dupla de ataque poderia surtir efeito. Em melhores mundos, com certeza seria Denilson e Dourado aqui. Mas como não, Rodrigo Alves e Denilson. Já que me criticaram, me chamaram de pipoqueiro, que eu fico em cima do muro, que eu sou covarde, E você é? Verdades. eu também fiz aqui minha escalação, eu vou estar falando. E eu já sei que vão me criticar, porque eu montei um time muito ofensivo. Montei um time O ofensivo. Gabriel Honório de zagueiro. Quase. Eu escalei o time da seguinte forma. Michel Fracaro no gol, obviamente. Na direita, Eric. Na zaga, Renier e Lomar. Na esquerda, só tem o Evandro. Infelizmente, o mais confiável dos laterais é o Evandro. E aí começa a minha loucura. Infelizmente. A minha loucura aqui Ai. no meu campo. Eu coloquei um trio de meio campo onde tem dois armadores e um volante que não é um volante muito de marcação, que é o Maduro. Então eu coloquei o Maduro como único volante. Dois armadores, que aqui pode variar entre o Silveira ou o Honório. Eu coloquei o Silveira também porque eu gostei da dupla dele contra o CSA com o Cássio Gabriel, que pra mim ele já entra como titular. E tem que ser cobrador de bolas paradas. Aí o ataque,
Cara, Vocês não acham que vocês estão botando muita expectativa assim no Cássio Gabriel, assim? não, Não, depois assim, desse... é porque Não, pra mim ele foi não, o tudo melhor. bem, não, ele fez Pra um Então mim- é justo que ele comece. Ele fez um golaço a nível de Série C, que é um golaço comum a nível mundial. Tudo bem. não é como o nível melhor, não. Não. Foi uma cobrança de falta muito bonita e tá tudo bem. A gente dá a César o que é de César. Entretanto, pô, não foi o gol do ano, não foi o Puskas e assim, não mas é... ele foi bem na armação Não, do ele jogo. foi bem, tudo bem, mas vocês não acham que é muito, e eu acho muito cedo, vocês não acham que é muito cedo pra estar botando essa tanta expectativa? Não, mas É porque não tem outro. É porque é por questão de Eu acho que é necessidade. justamente a questão, eu acho que é justamente a questão da carência. Ele foi o melhor em campo do Botafogo nesse último jogo, então nada mais que justo que a gente coloque ele no time titular. Pronto, exatamente. Não, mas tudo bem, ele também tá na minha equipe titular. Eu só tô falando sobre questão de expectativa. Expectativa pra mim é diferente. Vocês não acham que vocês estão botando uma expectativa muito grande? Assim, Eu não ou acho é mais eu a não questão tô do... falando que ele vai decidir, não. Eu tô falando que é justo ele ter outra chance, porque ele Não, foi o sim, cara que ele mudou tá o no meu jogo time do titular Botafogo. também. Eu só tô falando sobre a questão de colocar a expectativa. Vocês não acham que, justamente por esse momento conturbado que o Botafogo tá passando, estão se apostando todas as fichas assim em um jogador que a gente mal conhece? Eu acho que não, eu acho que a questão não é essa, não. Porque hoje o Botafogo, ele. Em algumas oportunidades eu falei que o Botafogo precisa urgentemente de um cara que chegue em João Pessoa na sexta, seja apresentado no sábado e marque gol e jogue bem, né? Entre em campo no domingo. Eu acho que o Cássio Gabriel, ele entra muito por conta disso. O Botafogo precisa de um jogador que desempenhe bem. E logo na estreia dele, ele desempenhou bem. Tudo bem. Então, da mesma forma que você falou, dá de César o que há de César, né? Há de César o que dá de César. Enfim, eu não sei muito bem como é a... Dá a César o que é de César. Isso, exatamente. Então eu acho que ele, como ele foi bem, eu acho que ele merece essa vaga no time titular. E aí, também dando justiça, eu coloquei o Silveira, que eu gostei da parte dele, essa dupla de armadores com o Cássio Gabriel. E aí eu também eu achei uma boa entrada do Luiz Miguel e vou dar essa oportunidade dele no time titular, assim como o Eric deu a vaga do Luiz Miguel no time titular dele. E aí eu acho que entra mais polêmico, porque eu manteria o Rodrigo Alves no meu time titular. Eu gosto do atleta, apesar dele desempenhar mal, mas é um jogador que eu gosto. Também gosto. Acho que E ele é muito 8 ou 80 em muitos momentos, né? Tem momento que ele vai fazer um golaço, depois só ele acho vai que o apelido- se atrapalhar com a O bola. apelido pega muito, pô. O apelido, não, de verdade, assim, a gente fala disso desde o início da temporada, mas o apelido pega muito, pô. Tanto apelido. sim. Pesa. E aí, incontestavelmente. e aí na referência Pra quem não sabe, a gente tá falando do apelido de Pelezinho, do Rodrigo Alves. sim. E aí como 9 eu colocaria o Denilson, vou dar mais uma chance pro Denilson. Denilson de novo, Pra... meu Deus do céu. Não, Enfim, você colocou no seu time, Denilson. Não, mas gente, ele no meu time ele não é um 9, o Denilson jogando sozinho. Olha, assim, o que eu vou falar é um pouco... Não seria a forma, mas assim, o Denilson jogando sozinho, ele é um dos jogadores mais inofensivos que o Botafogo tem. Não, eu concordo, eu acredito que o principal É fator muito dele fácil marcar o conseguir- Denilson sozinho, pô, porque ele não consegue fazer pivô, gente. Ele não escora do jeito que a gente tá pensando. Ele não é o Dourado. só que aí no meu time, o Joaquim, eu vou falar pra Luiz Miguel Rodrigo Alves, só mandar a bola pra ele. E só isso. Eu só gosto de um 9 que esteja na área. É só isso. Como eu sou o técnico nessa escalação, vai ser isso. E aí, falando de variação tática, Variação tática. Diga. Como a gente não vai ter, no meu time, né? Não vai ter aquele pitbull, né? No meu campo. Pra ajudar na marcação, eu iria segurar o Evandro, para o Evandro não subir. Pra ele ajudar o Renier e o Lomar na zaga Não pode fazer também. outro pênalti. Só não pode fazer outro pênalti. E aí o Eric ficaria livre pra jogar da forma que ele gosta de jogar, só que aí eu prenderia o Evandro. Enfim, vai estar passando aqui. Vocês estão se achando muito treinador. Vai Vocês tá estão se passando- achando assim, muito treinador. Não vamos entrar nesse debate do Denilson. Pra mim, eu acho que é o debate da temporada. Vocês realmente acreditam que o Denilson como 9 fixo ali é o papel ideal? Sem apoio. Gente, eu tô falando do Denilson pra fazer pivô, porque o Denilson é um Não, jogador não. pra atacar a Não, pra pivô, ele profundidade. até que faz bem em alguns momentos. Não, ele faz bem, mas o papel dele é atacar a profundidade. Ele faz isso melhor, gente. Vocês não acham? Mas é porque não tem outra opção. A temporada mostra. Eu coloquei um jogador improvisado Eu no lugar dele. eu porque não acredito que gosto, realmente eu não tá- gosto de improvisar não, jogador. Eu prefiro, por mais que o Denilson ele não esteja na melhor fase, pra mim eu prefiro confiar do que improvisar um Não, jogador. tudo Porque eu acho bem, que o mas Silvinho- é a forma que ele é utilizado. Vocês acham que ele tá sendo utilizado da melhor forma? Não. Mas é porque é questão de... Ele não é o reserva do Dourado, porque ele não é um jogador da mesma característica do Dourado, gente. Por isso que o Botafogo tá atrás de mais atacantes, né?
Apesar de eu queria muito ver o Gui Salles ter mais tempo, mas enfim, coisas que a gente não tem poder de Por exemplo, opção. no meu time, pelo que eu vi, eu provavelmente colocaria o Eric Garcia nesse meio campo aqui. Só que Assim. eu já compreendi que o Pisa não vai colocar o Eric Garcia. O Caio Não vai- Garcia, no caso. É Caio Garcia. Caio Garcia. Caio Vinícius. Confundiu. Caio Vinícius Garcia. Caio Garcia. Pronto. Mas assim, só pra encerrar essa discussão do Denilson, eu tenho certeza que caso se confirme a final da temporada a saída dele do Botafogo, assim, é um achismo meu. Eu acho que é um atleta que não foi bem utilizado da forma que deveria. E lógico que, tipo assim, a fase do time ajuda nas críticas, a torcida vai pegar no pé, ele realmente perde uns gols que não dá pra perder. Mas assim, eu acho que se o Denilson em outro time for utilizado da forma correta, da forma do entenderem o tipo de jogador que ele é, talvez a torcida sinta saudade. Eu não tô falando que ele virou o Harry Kane, eu não estou falando que ele virou o Haaland, eu tô falando que ele é um jogador mal utilizado. Eu Perfeito. acredito que o Denilson, ele vai. Você falou que ele vai sair do Botafogo, o time vai desempenhar bem, né? Eu acredito que isso tem muita chance de acontecer, porque ele já mostrou muito potencial no Atlético e em outros momentos na carreira. Só que no Botafogo, realmente, ele não tem demonstrado. Eu acredito que tem muita culpa dele, sim, também, porque só vê os gols que ele perdeu, né? Não, os gols que ele perdeu também é indefensável, assim, não tem como passar a mão na cabeça, mas eu ainda... Eu consigo enxergar de outra forma. Terminando o assunto Botafogo, a gente... Vamos falar sobre não estar jogando, mas também não O deixa... pior é isso, a gente vai falar e não está jogando. Mas não deixa de ser notícia, né? O 13 Futebol Clube, que está tentando uma recuperação judicial para se tornar SAF. Né? A gente vai trazer informações com base na matéria do GE, pessoal do Globo Esporte. As principais de uma matéria escrita por Pedro Alves. Sim, por jornalista sim. Pedro Alves. Que fique claro aqui, a matéria de Pedro Alves. O 13 está passando por um processo de recuperação judicial, que é um meio utilizado por empresas para evitar que sejam levadas à falência. Esse processo permite que companhias suspendam e renegociem parte das dívidas acumuladas em um período de crise, evitando o encerramento das atividades, demissões e falta de pagamentos. Ela tem como objetivo principal apresentar um plano de recuperação exequível, que mostre os credores que a empresa possui condições de se reerguer, caso consiga renegociar suas dívidas. O 13 solicitou que a Assembleia fosse adiada em 90 dias, para que o clube pudesse formular um plano que agradasse mais os credores. A Assembleia foi adiada, porém, antecipadamente para o dia 3 de janeiro. A proposta que o 13 tenta costurar nos bastidores ainda não agrada os credores. O GE apurou que o 13 quer baixar a dívida, que atualmente gira em torno de 28 milhões de reais, para 50% desse valor, ou seja, em torno de 14 milhões de reais. Além disso, até o momento, a proposta do Galo da Borborema é pagar 30% do novo montante em até 3 anos, enquanto os outros 70% do novo montante seriam pagos em 10 anos. A proposta, no entanto, não foi oficializada em nenhuma assembleia, mas vem sendo dialogada com os advogados dos autores das ações do 13. O presidente do 13 afirma que a recuperação judicial é fundamental para que o clube se torne uma SAF. A ideia do Bolinha, que é o presidente do 13, de adiar os 90 dias, é para ter tempo de conseguir uma proposta concreta de SAF no clube, o que facilitaria o acordo com os credores. A questão é o seguinte, primeiro explicando o que o Ítalo já explicou por cima, o processo de recuperação judicial. Basicamente, o 13 ele vai alegar que tipo assim, a situação está muito ruim, nós não vamos conseguir pagar vocês da forma que está, nós vamos ter que renegociar essas dívidas para conseguirmos pagar. Só que aí tem que fazer a negociação com todos os credores e fazer com que eles aceitem a nova forma que vai ser efetuada esses pagamentos atrasados do 13. Assim, o caso mais famoso de recuperação judicial hoje no Brasil, para contextualizar de uma forma mais simples, mais lúdica, né? Mais lúdica ao nosso telespectador, é do Vasco da Gama. O Vasco da Gama também se encontra em RJ. No caso, justamente adentrando nesse ponto que Marcos falou, seria uma renegociação de dívidas. E nisso envolvem outras camadas. O clube ele não pode gastar, além do que ele está
do que ele tá ganhando. Não pode ter um caixa extra, não pode contratar com outros fundos. Tudo que entra, existe uma porcentagem que vai diretamente para as dívidas, ou seja, verba de TV em eventual transmissão do Paraibano, porcentagem de ingresso, porcentagem de sócio. Todas essas verbas elas são destinadas a pagarem os credores. Para mim, o Bolinha ele erra ao acordar e ao dormir. Assim, é um presidente que o mandato dele e erro andam lado a lado. Entretanto, eu concordo que a SAF hoje seria o melhor caminho pro 13. E por muito. O 13 hoje não consegue ser competitivo sem uma SAF. É só a gente olhar pro... Pra se recuperar seria algo assim realmente extremamente complicado. Precisaria de uma gestão assim, de um primor totalmente absurdo, que eu acredito que não tem ninguém pra assumir o 13 com essa capacidade E hoje, né? a torcida ia ter que entender que clubes em recuperação judicial, como citando novamente é o caso do Vasco da Gama, eles não competem, tá? É muito difícil você fazer um clube que prioriza pagar suas dívidas competir. Porque toda a verba que entra não é para contratar jogador novo. Não pense que o 13 vai ter estrela. Não pense que o 13 vai conseguir assim um jogador que se destacou no Paraibano e vai conseguir aumentar um salário, duplicar como faz e ir deixando a dívida para depois, para a próxima gestão. Não vai ter presente de Natal. Porque assim, se a prioridade forem as dívidas, uma dívida alta para o cenário paraibano de 28 milhões... e você gira em torno de pagar, quitar metade dessa dívida para que uma SAF assuma, é passar os próximos 3, 4 anos assim no limbo e não esperar muita coisa. É extremamente complicada, por quê? Porque o clube não tem calendário. O clube, a partir do ano que vem, volta de novo a não ter calendário nacional, não tem Campeonato Brasileiro da Série D, que nem é a principal fonte de renda, assim, mas o principal de tudo, não vai ter Copa do Nordeste para disputar, não tem Copa do Brasil, essas competições que dão muita renda para os clubes, o 13 não vai participar, vai disputar apenas o Paraibano, e os estaduais reduzidos, isso piora, porque, por exemplo, bilheteria, se o 13 for eliminado da primeira fase do Paraibano, ele vai ter o quê? 4 jogos 4 em casa? jogos. Então, Um assim, time da magnitude do 13 não pode ter 4 jogos. Não pode ter 4 jogos com o mandante, o que você vai arrecadar de bilheteria nesse Vai jogo? jogar amistoso o resto do ano? Então, assim, a RJ ela é um movimento arriscado pro 13. Mas se vocês olharem pra mim e disserem que tem uma luz no fim do túnel melhor, eu não vejo. Pra mim é o melhor cenário. Só que, assim, é aquilo. O 13 é muito grande na Paraíba. É um time extremamente tradicional. Compõe o trio de ferro. E a torcida vai ter que aturar e aguentar que nos próximos anos vão ser maus bocados visando um futuro do clube que lá na frente... A menos que apareça realmente alguém que queira investir numa SAF do 13, que queira assumir essa dívida, aí sim é outra história. Mas nesse momento seria um cenário hipotético, até porque o Arthur Bolinha, ele não tem nesse momento nenhuma proposta concreta de SAF, né? Tanto que ele pede para adiar 90 dias para ver se ele consegue uma proposta concreta, que inclusive é uma forma de convencer os credores do plano que ele está querendo montar, né? Porque os credores eles provavelmente acreditariam mais no plano de um novo investidor que chegaria realmente para assumir essa dívida e pagar do que no 13. Até porque, se vem uma SAF, não precisa de RJ, tá? Só lembrando. Porque se vem uma SAF, o dono assume a SAF. E assumindo a SAF, ele assume as dívidas assume também. as dívidas. Não, assim, nenhum dono... Seria mais provável alguém assumir a SAF do 13 se conseguisse pelo menos dizer assim, não, entrar com um processo de recuperação judicial, que a dívida que você vai ter que assumir diminuiria. Mas a questão é a seguinte, em RJ, o 13 não pode ser vendido. O 13 ele não pode ser negociado. O 13 ele tem que ficar como um time associativo. Não pode, não tem como, porque o que acontece? O 13 ele vai entrar com esse recurso na justiça. Então, tudo em relação ao 13 é bloqueado, entendeu? Não tem como. Então, qual é a questão? Pra mim, o Bolinha, ele tenta ir atrás da SAF, porque ele sabe que os credores não vão querer renegociar a dívida.
A proposta do 13... Pelo menos não da forma que ele A tá proposta do propondo. 13 é ruim. A proposta do 13 pros credores é ruim, porque a gente tem que lembrar que a gente tá falando de dinheiro. Sim. E todo mundo Ele quer abaixar de 28 para 14 milhões. E ele quer pagar 30% agora e o resto em 10 anos. Nenhum credor vai querer esperar 10 anos para ter 70% do seu montante, seja para como foi investido. Então, assim, nenhuma SAF, nenhuma sociedade anônima de futebol vem para assumir um clube tendo 50 milhões de reais. Então, qualquer SAF que venha assumir o 13 tem dinheiro para pagar essa dívida, gente. É algo muito, muito óbvio. E só uma notícia curiosa, que desses 28 milhões que o 13 está devendo, né? 8 milhões o 13 está devendo a Inter de Lages. Sim. Sabe por quê? Em 2016, o 13 contratou, né? Marcelinho Paraíba, na época com 41 anos. E aí o 13 hoje A conta chega. deve 8 milhões de reais ao Inter de Lages só na contratação do 8 milhões Marcelinho. de reais para um cenário do futebol paraibano é muito dinheiro, pô. É muito dinheiro. O Inter de Lages alegou que o jogador tinha vínculo com o 13 e acusou o 13 de aliciamento, levou à justiça e ganhou. E então o 13 tinha que pagar, né, o passe do atleta. E o passe, na época, se não me engano, era 6 milhões, 5 milhões, e hoje está girando em torno de 8 milhões de reais. E agora a maior parte dessa dívida que o 13 tem hoje é com a Inter de Lages por conta da contratação do Marcelinho Paraíba com 41 anos em 2016, velho. Vou corrigir uma informação, tá? Vou corrigir uma informação juntamente que acabei de passar. Tava verificando aqui direitinho o estatuto da SAF, da Sociedade Anônima de Futebol, porque isso vale para todos os clubes. O Vasco da Gama, quando ele entra em recuperação judicial, ele já é SAF, tá? Então ele já era um clube que tinha sido vendido. O Botafogo também, ele entrou em recuperação judicial, ele tá para entrar em recuperação judicial. Botafogo do Rio, o no Botafogo caso. do Rio, só para deixar claro. Ele já era SAF. Esses times que já eram SAF, eles podem entrar em RJ, tá? Eles podem entrar em RJ. Só que qual é a questão? Corrigindo essa informação. No caso, se o 13 ele entra em RJ e aí aparece um investidor, aí beleza. Mas aí você vai ter que entrar em um acordo junto com a justiça para que a SAF assuma o clube, para que o clube torne-se uma SAF e aí quite a dívida. Logicamente vai ser aprovado. Por quê? Porque a justiça só quer que a dívida ela seja acatada, que ela seja restaurada. Mas aí tem a questão de assembleia, tem a questão... Então assim, daqui para que o 13 passe por uma assembleia, daqui para que o 13 vire uma SAF, lógico que a torcida ia querer de primeira. Eu acho que a maior parte, pelo menos. Muito pelo momento que vive o clube. A SAF seria emergente para essa recuperação judicial levar menos tempo. Entretanto, eu não acho que a RJ vai acontecer, não, porque eu não acho que os credores vão querer, não. E é muito difícil, porque... Vou perguntar aqui. O Arthur Bolinha, ele não tinha renunciado ao seu cargo de presidente do 13? E voltou. Por que ele tá negociando essas coisas do 13? Entende? Se você for um credor, você vai negociar com um clube, com o presidente de um clube, que ele meses atrás disse que ia renunciar, depois ele voltou atrás dizendo que não ia renunciar, que ia só ficar até o final do ano e depois saía. Você ia confiar dessa maneira para negociar sua dívida com ele? Será que ele sai? Então, assim, muitas dúvidas que giram o 13 nesse momento. Eu acredito que assim... A principal dúvida é que o 13 tá sem calendário e a gente vem aqui e ainda consegue trazer notícia ruim do 13. Com certeza. Mas, tipo assim, é difícil achar notícia boa, infelizmente, do 13. Não, justamente isso. Eu achei que... Não, quando eu vi no roteiro o nome 13, eu falei, contratou. Contratou, vem alguém, novo kit aí pra 2026 anunciado. Não, mas tem, né? Edição especial paraibana. O 13 lançou uma camisa, só que, tipo assim, não tem jogo. Eu acho que o 13 tava planejando essa camisa pro mata-mata da Série D. Só que aí não tem. No Botafogo também, que dizem que o Botafogo vai lançar a camisa... Em setembro, né? Em setembro, outubro. Meu amigo, outubro o time não vai mais jogar. Pelo amor Assim, de do Deus. jeito que vai, não joga não, tá? Mas enfim, voltando ao 13, acredito que assim,
Eu concordo que o ponto de só a SAF salvar nesse momento é muito real pro 13. Principalmente porque o 13 a gente sabe que tem o potencial de ter uma boa SAF. Tem. O 13 é um clube muito tradicional, que tem muita torcida na sua cidade de Campina Grande. Em toda a Paraíba também o 13 tem um apoio. Então, é um clube que para algum empresário chegar a investir, é um potencial muito grande. O 13 tem o estádio Presidente Vargas, que pode ser tanto um CT, mas também pode ser reformado e se tornar um estádio realmente utilizável em partidas profissionais. Que já utilizou, inclusive, Já anos utilizou anteriores. algumas vezes. Inclusive, Então, é um clube que ele tem um potencial, só que isso é um processo que não pode ser feito de bolo. Tem que lembrar isso, bastante disso aqui. O processo de um clube se tornar uma SAF não pode ser de bolo, de qualquer maneira, vender para qualquer um. Você está colocando em jogo o futuro do seu clube. Tem que ser um processo realmente minucioso ali que, nesse momento, tu preocupa porque não aparenta ser o que o Arthur Bolin está fazendo. é verdade. Inclusive, é bom lembrar que a gente tá falando de SAF, mas vamos falar nas devidas proporções, tá? Ninguém tá falando aqui que o 13, ele vira SAF e amanhã ele vira um novo Cruzeiro, ele vira um novo Botafogo, ele sai papando todos os campeonatos estaduais nos próximos 10 anos. Ninguém tá falando isso. A gente tá falando que o time vai competir, que o time vai ter dinheiro pra entrar na Série D, que o time vai ter calendário, O time vai ter estrutura. o time vai ter estrutura, o time vai ter um CT tal qual o Retrô. Eu ia falar Serra Branca, mas veio o Retrô na mente. Então, tal qual o Retrô. Serra Branca também. Tal qual Serra Branca Isso também. se a SAF que assumir realmente seja a SAF correta. E uma SAF correta. E lembrar que leva tempo, que você não injeta o dinheiro hoje, o dinheiro não gira amanhã. Porque eu acho que isso também se equivale muito ao vizinho aqui da capital, ao Botafogo. A galera achou que agora veio a SAF. Gente, demora. O processo demora. O que a gente tá vendo com os clubes de eixo, o que a gente tá vendo com o Cruzeiro, que inclusive, na sua primeira SAF com o Ronaldo, penou. O Cruzeiro passou 2 anos penando com o Ronaldo, subiu, voltou, penou pra ficar, ficou, foi vendido. Agora tá sendo líder do Campeonato Brasileiro e tudo. São contextos diferentes. E só teve um investimento muito alto porque entrou um fanático pelo Cruzeiro. Exato, o Pedrinho, que é o Pedrinho do BH. Que é fanático. Então, assim, a gente tem que entender que os processos eles são diferentes. A gente tem que adequar à realidade. Primeiramente, a estrutura, como, por exemplo, está sendo investido no Botafogo. Primeiramente, a estrutura, elenco. É construir um elenco que não seja um elenco anual, porque é um dos problemas. O Botafogo ele não tem um elenco fixo. Não tem peças que ficam e a gente vai acrescentando para melhorar. E o 13 também, e o Campinense também. Não, o Campinense Campinense nesse último ano, ele renovou com alguns jogadores, né? Renovou com alguns jogadores. Algo importante. Por exemplo, cara, o Jô Santos, aí emprestou pro Central do Caruaru, só que se ele não for negociado antes, ele fica pro Paraibano. E não só ele também, Se o Central subir, Potiguar também se fica. Se o Central subir, eu acho que ele fica no Central. Ah, eu não sei. Mas pelo menos vai render alguma coisa. Então, com o Ele Campinense. tem contrato com o Campinense. Mas entendeu o que eu tô falando? Aham. Os times paraibanos, eles têm que começar a deixar suas bases mais desenhadas. E aí, nesse caso específico, a gente tá falando de SAF, a gente tá falando de processo estrutural. Planejamento. Tem um planejamento, tem que ter estrutura, tem que ter CT, tem que ter um elenco, uma base fixa. E é aí que se começa um projeto. Então, assim, eu entendo muito a frustração do torcedor do Belo, entendo muito a frustração do torcedor do 13, que ainda não é SAF, que pode chegar a se tornar SAF, do torcedor do Campinense, mas assim, se os times não começarem a se estruturar de fato, a gente vai continuar ficando para trás dos times de Natal, dos times de Pernambuco, que a gente continua muito atrás ainda. De Maceió. Dos times de Alagoas, dos times do Ceará. Então, assim, o programa é Futebol da Paraíba, mas é preocupante o que acontece com o futebol da Paraíba. Com certeza, a gente vê, esse ano foi bastante definidor, porque foi um ano que tudo foi catastrófico. Tudo. Dos 3 times que disputam campeonatos nacionais, foi uma catástrofe. O Souza e o 13 na Série D e o Botafogo está sendo na Série C. E a gente tinha boas esperanças, né? Porque a gente esperava, pelo menos, eu esperava que subisse Botafogo e Souza. Eu não achava que o 13 subiria, mas eu achava que brigaria, e aí ficaria entre Souza e 13, e pra mim subiria o Souza. Mas assim, foi um pior que o outro. E essa questão de estrutura é algo que, por exemplo, a gente tem aqui na Paraíba o Serra Branca. O Serra Branca, ele é um clube que ele não é uma SAF, mas ele é um clube que ele tem muito investimento.
E esse investimento... A gente pode chamar de clube empresa, né? Podemos É falar um assim. clube empresa. Ele é da... A gente não. Ele tem um investimento. Tem um investimento Ele tem um Ele tem um investimento muito grande. da PixBet, que inclusive o Serra Branca ele foi fundado da cidade de Serra Branca, que é a cidade do dono da PixBet, né? Que ele... O ele Enildo Júnior. Sim, que ele investiu no clube e tá realmente com um projeto que a gente vê como um prospecto de muito potencial na Paraíba, porque ele tem... De fato, um clube empresa. Sim, a estrutura que está sendo montada e o planejamento que a gente espera que o clube tenha para os próximos anos é o que pode mudar o patamar. Só que a gente tem que ter mais clubes com esse pensamento e com esse investimento para competir. Porque a gente não pode apagar da ideia de que futebol é dinheiro. Futebol hoje em dia, você precisa ter o dinheiro para competir. Exato. Não necessariamente o dinheiro vai fazer você competir, mas você precisa dele para você ser competitivo. Se a gente olha para o nosso vizinho aqui, Pernambuco, a gente lembra que os únicos times que competiam em Pernambuco eram sempre os times os times da capital. Os três principais. Os três principais, mais o Salgueiro, que em dado momento chegou a competir. Finado Salgueiro. Finado O Central Salgueiro. do Caruaru de vez em quando também. Mas hoje é quem? Times apáticos. E Hoje é aí, quem? em dado momento, que é uma história que eu acho muito legal, que é a história do Retrô, porque pra quem não sabe, o time foi fundado para que os filhos do dono pudessem jogar futebol, pudessem se tornar jogadores. Eles jogam lá, inclusive, é uma história bacana. Mas assim, não é só por causa disso, é um projeto legal, é um projeto que foi formado e que tem uma estrutura bacana. Então, por mais retrôs, por mais Serras Brancas, Por mais Atletic, né? Athletics, e por mais até o que o Botafogo venha a se tornar no futuro, porque eu acredito que a SAF ela vai dar resultado. Eu não acho que a SAF vai quebrar, que vai trocar de dono. Eu acho que a SAF do Botafogo ela vai dar resultado com o tempo. Pode não subir esse ano, mas eu acho que é meio caminho andado pro ano que vem. É menos coisa para se preocupar no ano que vem. A gente veio do período que o Botafogo ele tava tendo vigia por cachorro. Não existe, pô. O maior clube da capital não pode ter. O vigia é o cachorro. É complicado. E o futuro do futebol brasileiro é SAF. Não tem como esconder isso. Vai ter um ou outro que não vai se adequar a isso. Mas se você ver no resto do mundo, nas ligas europeias principalmente, praticamente todos os clubes são clube empresa. Isso. No Brasil foi feito um formato de SAF, que é um modelo de sociedade anônima específico para o futebol, que inclusive resguarda alguns direitos para o clube associativo. No Brasil criou-se esse modelo e eu acredito que esse modelo vai ser o futuro. A gente está vendo já, a maioria das equipes já estão começando a entrar, ou então pelo menos estão pensando num processo de se tornar uma SAF. Olha o Santa Cruz aí. O Santa Cruz, em dado momento, a gente achava que o Santa Cruz ia... O Santa Cruz chegou a estar muito próximo é porque o Santa Cruz tinha uma torcida fanática. Muito fanática e de muita massa. Assim, a gente também aqui está num processo de valorizar o futebol paraibano, de tentar que cada vez mais as torcidas, tanto para qualquer um dos clubes, Campinense, 13, Souza, Botafogo, Atlético de Cajazeiras, Sport de Patos, todos os times da Paraíba, eles tenham mais a valorização do povo paraibano e que agreguem mais torcida. Só que é como o Marcos estava dizendo, exceto os clubes de massa, de muita massa, e quando eu falo muita massa, é muita massa. É maior do que a cidade de João Pessoa, que tem 800 mil habitantes. Esses clubes são os únicos clubes que conseguem se manter, gente. Porque são um clube com muito dinheiro. Eu tô falando de Flamengo da vida, de Palmeiras da vida. Não, até mesmo, por exemplo, Botafogo, que precisou recorrer à SAF. O Vasco. O Vasco precisou. O Vasco deu é errado. clube A SAF ela não significa necessariamente que o time vai ter sucesso. Né? Exato, mas vai ter dinheiro. Mas evita de falir. falir, a gente pode falar Exato. assim. Então, assim, tirando esses times de massa, que aí a gente tá falando de times da elite, existem poucos times de massa grande, eu tô falando de muita gente. O Santa Cruz é um desses exemplos que estão em divisões mais abaixo. Então, assim, tirando esses clubes de massa, vai ser muito difícil para os clubes menores não recorrerem à SAF. Porque precisa estar padronizado. Porque senão, a gente vai criar nas competições nacionais, de acesso ou não, ou a Série A até... Precisa ter planejamento. A gente vai criar uma hierarquia que existe nas ligas europeias. A gente não quer que o futebol brasileiro vire uma Bundesliga com o Bayern ganhando 10 anos seguidos. A gente não quer
que vire um campeonato francês. Então, assim, ou os clubes menores, paraibanos ou não, começam a investir dessa forma, ou começam a ajustar suas contas. Como eu falei, a SAF, não necessariamente seu clube se tornar SAF significa que você vai ter sucesso. Existe SAF que não tem competência. Existe SAF que vai fazer um planejamento errado. Existe, como foi no caso do Vasco, que teve até um golpe no clube. Foi realmente algo que demonstrou que a SAF não necessariamente significa sucesso. Porém, Tudo acontece com o Vasco. porém, a SAF é um caminho que o clube pode tomar e no contexto do futebol brasileiro, ele tem diversos motivos para ser positivo. Um exemplo, planejamento. Se a SAF vier realmente com competência, ele vai vir para montar um planejamento no time para dar lucro, para dar retorno, para que esse investimento seja justificado e que não se envolva, por exemplo, em questões políticas dentro do clube, que é o que prejudica muitos clubes no Brasil. Você vê um presidente do clube prejudicando o próprio clube, porque vai ter outro candidato depois, fazer um planejamento que seja somente pelos próximos 3 anos, e depois o que acabar o mandato dele que se lasca o clube. A gente vê isso acontecendo em diversos contextos do futebol brasileiro. Na SAF... Quantas vezes a gente não viu isso no Botafogo? Inclusive, foi o último caso do elenco agora. Do elenco da temporada passada, que a SAF... Foi a grande polêmica do Botafogo, todo mundo aqui lembra. Que foram os contratados do presidente, mas não eram contratados da gestão, eram contratados da SAF. E aí, sobe, não sobe, sobe, não sobe. Eu acho que foi o maior moído pós o Botafogo não decretar sua subida. E no ano passado também teve a questão do Botafogo no Campeonato Paraibano, que teve a saída do treinador Christian de Souza, que ele saiu de uma forma muito polêmica por questões internas dentro da política do clube. Então você compreende como a questão política do modelo associativo ele é prejudicial em muitos momentos, em diversos contextos do futebol brasileiro. Então a SAF ela entra já tirando essa problemática do clube. Você vai ter um planejamento ali. Obviamente, se a SAF for correta, se tiver realmente para fazer uma gestão e tiver competência. Mas a SAF ela realmente é um caminho que ela pode mudar bastante. Eu acredito que, como eu falei, o futebol brasileiro ele vai, a partir de agora, seguir um caminho que todo mundo vai virar SAF e o futebol paraibano ele não pode ficar para trás. Ele não pode ficar para trás nesse contexto. Terminando o assunto de SAF, que rendeu, por que pareça, rendeu muito o assunto do 13. Perdão. A gente vai dar uma rápida pincelada no Campeonato Paraibano Sub-20. Porque nesse final de semana a gente teve 2 jogos, né? Na sexta-feira passada, o Botafogo e o Campinense se enfrentaram no Amigão, valendo a 3ª colocação. E aí, a gente tá vendo as imagens aqui. O Ronald, o atacante do Campinense, camisa 11, ele marcou o gol do Campinense, o único gol do Campinense, com uma falha, a gente pode falar falha, né? Do goleiro do Botafogo. O Botafogo junto com essa camisa amarela. Foi falha. Que, curiosamente, é uma camisa de treino do fornecedor anterior. Ou seja, enfim. É complicado. E aí, o Matheus, tem que rir. Camisa 9 do Belo, o 9 da base do Belo, marcou o gol de empate do Belo. 1-1 no Amigão, aí a gente teve pênaltis. E aí nas cobranças de pênaltis, que vai estar passando agora, as imagens são do PB Esportes, disponibilizaram pra gente, eu agradeço bastante, a gente agradece bastante. O goleiro do Botafogo defendeu a última cobrança do Campinense, né? E aí, o Botafogo venceu nos pênaltis por 4-3. E aí o gol da medalha de bronze dos meninos do Belo no Campeonato Paraibano da Sub-20. Que lástima, né, pro Campinense, que teve a melhor... Campinense que começou muito bem no campeonato, mas depois teve uma grande queda, acabou terminando no 4º lugar. No contexto, assim, essa disputa de 3º lugar, inicialmente, ela é meio que pra nada, né? Se você for analisar o contexto geral do campeonato... É só pra ter mais um jogo. Não dá grandes vagas. Porém, a gente entende também que acontece muito de um time conseguir chegar na final, consegue as vagas dele pra Copa do Nordeste, pra Copa São Paulo. E não tem condições mas depois de disputar. Desiste de disputar. Aí essa vaga acaba ficando com o 3º lugar. Aconteceu esse ano, né? A final do ano passado foi entre Cruzeiro de Itaporanga e Serra Branca. E o Serra Branca ele desistiu de disputar a Copa do Nordeste Sub-20. Quem assumiu foi o Sport. O Sport de Lagoa Seca.
porque o Serra Branca estava fazendo reformas no seu CT, e aí os garotos não tinham não tinham como disputar, porque eles não tinham o alojamento adequado para disputar. O jogo ainda é importante nesse contexto aí, né? Só nesse contexto, assim, mas assim... No geral, mesmo, oficialmente, ele não é meio que pra nada. Mas é bom que pelo menos dá mais um jogo pros meninos, assim, assim, é um calendário... O calendário de base é muito defasado no Brasil. Então, assim, eu acho que, quer queira ou não, é importante. Ninguém vai ligar, eu tenho certeza que eles não estão ligando, ninguém queria estar ganhando o bronze, né? Ninguém queria, Sim. Mas mais um jogo, né? é mais um jogo, é mais um teste. E aí, falando da final, o Sport de Patos, que está surpreendendo todo mundo nesse Sub-20, eliminou o rival da cidade, o Nacional de Patos, que era um dos favoritos, era o líder do grupo do Sertão, eliminou o Campinense e agora venceu o primeiro jogo contra o Confiança, que foi líder do grupo do Litoral, que tinha o Botafogo, tinha o Auto Sport, tinha o Confiança, e o Confiança foi líder desse grupo. E o Sport de Patos venceu, com um gol até parecido com o gol do Ronald, né? O Sport venceu Bem idêntico, hein? o gol venceu o Confiança de Sapé com 1-0 Na partida de ida. na partida de ida lá no José Cavalcante. E aí foi o gol de Bilão, que é um dos destaques desse campeonato paraibano sub-20. Ele, com esse gol que a gente está mostrando, ele se tornou o artilheiro da competição, que antigamente era Macildo, do Campinense, com 9 gols. Macildo teve uma queda, né, no seu desempenho nessa reta final, e o Bilão ele teve uma crescente junto com os outros atacantes do Sport Sport. é um time que tem se superado muito a cada fase. Ele chegou nessa fase da final se superando, e ele consegue se superar novamente nessa partida de ida, porque mesmo jogando em casa, eu acredito que o Confiança de Sapé era o favorito. O Confiança de Sapé ele é surpresa nesse campeonato, mas justamente pela regularidade dele nesse campeonato, ele se apresentou nessa final como favorito. Inclusive, acredito que tem muita chance também de vencer a partida de volta, mas Eu só acho tá que tudo em aberto. Eu acho que a vantagem é só pequena, é só isso mesmo. É 1-0, bola pro mato. Sim, tá tudo aberto pro jogo Assim, de volta. bola pro mato do Sport o segundo jogo todinho. Não acho que o Sport vá se expor. Mas é bom ver essa garotada da base aí se destacando. O Bilão ele tá com 10 gols, não é isso? 10 gols no 10 Campeonato gols, Paraibano Sub-20. já deve poder integrar a próxima temporada pelo Sport de Patos novamente. A informação que eu tenho, isso aí eu posso confirmar para vocês, é que o Sport ele pretende utilizar 8 jogadores desse time do Sub-20 no profissional. Muito que bom. é muito pro um elenco que vai ter, o quê? 20, E se eles 20. conseguirem se destacar a nível profissional, é um dinheiro muito bom que o clube consegue fazer. É porque Isso. o Sport tem muito. O goleiro Bruno do Sport é um bom goleiro. Ele defendeu até pênalti do Macildo na semifinal. O Bilão é o artilheiro. Tem o Boé, tem o Chiinha. Então, o time do Sport é um time que tem boas valências. Esses jogadores eles sobem para ajudar o time na primeira divisão. E eles vão disputar a Copinha, né? O Sport, a primeira vez que está disputando a Copinha. O Confiança é a terceira vez, está voltando desde 2022 que não disputava. Então, inclusive, destacar aqui o trabalho do Confiança de Sapé, né? Que ele foi vice do Paraibano Sub-17, perdeu pro VF4 e está na final do Paraibano Sub-20 agora. Eu não sei se eu falei Sub-20 duas vezes, mas o Confiança... Não, falou sobre 17. Pronto, perfeito. Então, o Confiança foi vice do Sub-17 contra o VF4 e agora está na final do Paraibano Sub-20. E, enfim, o Sport é a primeira vez que vai para São Paulo disputar a Copa de São Paulo de Futebol Juniores. E aí eu fico até me perguntando porque a Copinha e o Paraibano, eles são datas até próximas. Então, Mas não tem muito o que fazer, né? Então é a questão muito mais de problema da nossa federação de não conseguir dar uma estrutura para os clubes conseguirem disputar os dois campeonatos do que da data que acontece. Porque o estadual ele tem que acontecer no início do ano e a Copa São Paulo acontece no início do ano. Até o Cruzeiro de Itaporanga, ele teve a chance de disputar a primeira divisão do Paraibano esse ano, só que aí era o Paraibano ou era A Copa a São Copinha. Paulo. E aí preferiu jogar a Copinha. Enfim, terminamos aqui mais um giro da semana. Espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço. Só mais uma coisa. Pode falar. Palpite pro jogo entre Botafogo e Ponte Preta. 1-1. Na lata, sim. 1-1. Vocês querem um palpite otimista ou realista? Não, o otimista é 2-0 Botafogo, o realista é 1-1. Cara, eu vou fazer um palpite realista aqui, que eu falei que a Ponte Preta é muito favorita para esse jogo. Com certeza eu vou colocar 2-1 para Ponte Preta. Por mais que o palpite otimista seja 2-0 Botafogo.
E aí? 1-1 também? Não, 1-1. Pronto. Então você que está nos assistindo ou ouvindo, né? Tem gente que escuta também. Deixe seu palpite aqui embaixo nos comentários, certo? Quanto vai ser o jogo. Também dê a sua opinião sobre a SAF do 13. Eu agradeço o Eric Júnior por ter vindo aqui na sua bancada. Joaquim Quintino também. Querem fazer considerações finais? Apenas agradecer a quem está nos assistindo, nos acompanhando. Semana que vem voltamos com o Giro da Semana ao vivo, do jeito que tem se tornado um novo padrão aqui no nosso canal. Fiquem de olho aí. Também teremos, não sei quando que vai sair, mas nós teremos o programa ao vivo com o Iaco Lopes. Não sei se vai ser semana que vem, se vai ser outra semana. Nós vamos combinar isso ainda, mas vai acontecer. Porque ele está de férias, está viajando, vai viajar Você vai vir aqui ainda na nossa bancada. Exatamente. É isso, agradecer a audiência, agradecer novamente a mais uma oportunidade de estar aqui dividindo bancada com os meus amigos. Excelente semana. É uma tristeza que a gente não esteja aparecendo aqui para falar coisas positivas dos times paraibanos, mas assim, a gente espera que melhore, né? Tende a melhorar. Alguma hora vai melhorar. Até a próxima semana. A gente se vê em breve no ao vivo. E também assistam as entrevistas, tá? Lembrem de também estarem de olho nas entrevistas que vai sair. E vem quadro novo por aí. Agradecer também ao nosso produtor Matheus. E até a próxima semana. Tchau.